Olá, meus amores! Hoje, na aula de cidadania, nós iremos falar sobre saber falar, saber ouvir. Pois bem, eu vim falar da importância dos dois. Primeiro, vou falar da importância de saber falar, certo? Nós temos que ter jeito ao falar, nós temos que ter educação, nós temos que saber como dizer as coisas, porque muitas vezes acontece de a gente falar algo e machucar as pessoas, falar demais e não deixar o outro falar. Nós temos que ter o momento certo para falar tudo, entenderam, crianças? O saber ouvir também é muito importante, porque quando você ouve, para ouvir, você ali aprende, você respeita quando o colega vai falar, né? Se é o momento dele falar, a gente vai se calar e vai ouvir o que ele tem para dizer, certo? No livro de vocês, de cidadania, vai falar sobre tudo isso, como devemos, né? Ouvir no momento certo, como nós devemos falar no momento certo. Na página 22, tem um texto bem legal que eu quero ler para vocês. Então, vamos prestar bem atenção, certo? Para entendermos sobre esse assunto. Tem assim: Af, quanto barulho! Isso foi o que disse a professora Ana na nossa sala. Ela ficou chateada, todos falando muito e ao mesmo tempo. Estava na aula de ética, mas estava difícil de começar. O silêncio deveria estar lá. Então ela esperou e esperou, quando finalmente todos fizeram silêncio, ficaram em silêncio. Ela nos contou a seguinte história. Então, antes de a Cássia contar a história para vocês, vamos também parar e lembrar como é a nossa sala de aula, né? Quantas vezes tia Cássia fica assim paradinha, olhando para o aluno que está conversando, para esperar ele parar de falar e tia Cássia começar a explicação. Por quê? Tia Cássia, ela foi educada. Porque quando uma pessoa está falando, nós devemos parar e escutar até ele terminar de conversar, não é isso? Ou quando a sala está aquela zoada e tia Cássia fala: turminha, silêncio que agora é hora da aula. Então, quando a minha turminha ela faz o silêncio, ela está respeitando o momento que tia Cássia vai falar algo importante para vocês, que é a aula. Então tá aí, ó, a importância de saber ouvir e a importância de saber falar. Ouvir tia Cássia é importante por quê? Porque vocês irão aprender o que ela está falando. Vocês vão aprender o assunto do dia, né? Não vai esquecer nada. Vão estar prestando atenção e vai conseguir colocar dentro da cabecinha tudo aquilo que tia Cássia falou. E quando eu fizer pergunta, um exemplo. Quanto é uma laranja mais 3 laranjas? Aí, uma coleguinha vai levantar a mão e vai dizer: eu sei quanto é, tia. Então, tia Cássia vai silenciar para que o coleguinha o quê? Responda. Porque agora é o momento dele falar, dele responder, certo? Agora vamos ver qual foi a história que a professora contou para a turminha. Vamos lá? O Pastor e o Lobo é o nome da história. Um pastor de ovelhas achava a vida monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Ai, socorro, socorro, né? Um lobo, socorro, socorro, costumava gritar aos 4 ventos. Então ele gritava como? Um lobo, socorro, socorro. Ele sempre fazia isso. Quando as pessoas do povoamento vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo. Então era tudo mentira, né? Ele ficava pedindo socorro, mas não tinha lobo nenhum. Então quando as pessoas chegavam lá, ele estava rindo. Um dia,
apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar como sempre fazia: "Um lobo! Socorro! Socorro!" Dessa vez, ninguém veio socorrê-lo e o pastor teve que se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Então, qual é a moral dessa história? Quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então, pessoal, devemos mentir? Não. Por quê? Quando a gente for falar a verdade, as pessoas não vão acreditar. Então, nós devemos sempre falar a verdade. Porque se algo de muito perigoso acontecer, as pessoas vão acreditar na gente e vai nos ajudar. Entendeu? As pessoas ajudaram ele quando ele gritou na última vez, quando o lobo apareceu? Não. Por quê? Porque ele mentia toda vez que ele gritava e dizia que tinha um lobo. E quando apareceu de verdade, ninguém ajudou, porque achava que era mentira também. Então, quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Então, não vamos ser mentirosos, vamos sempre falar a verdade, tá bom? Pois bem, então, nas atividades, está falando assim. Muitas vezes estamos olhando para as pessoas, mas não estamos ouvindo o que ela está dizendo. Então, pessoal, isso é uma maneira de você saber ouvir. Às vezes, tia Cássia tá aqui falando, não tá no vídeo? E às vezes a pessoa tá o quê? Olhando pro lado, olhando pro outro, não tá prestando atenção. Não é isso? Estão sabendo ouvir? Não. Só sabem ouvir quando olha para tia Cássia e escuta tudo o que ela está dizendo. Então, a tarefinha está falando assim. Muitas vezes olhando para as pessoas, mas não estão ouvindo o que estão nos dizendo. Por exemplo, se estamos escutando um MP3, que é a música, certamente não ouvimos bem quem fala conosco. Circule a cena a seguir em que a criança está ouvindo atentamente a sua colega. Aí você olha lá e circula. Na página 24 está falando assim, ó. De acordo com a questão anterior, o número 1, marque com X o que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. O que pode acontecer? Não vão saber do assunto que tia Cássia explicou, não vão tirar notas boas, né? Não vai saber o que foi dito, não vai aprender. Então, é muito importante saber o que, pessoal? Ouvir. E na última questão, existem lugares que podemos falar muito alto ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos ouvir. Circule os lugares em que devemos ouvir e não falar alto, certo? Então, existem vários lugares ali. Você vai e circula. Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje, que vocês aprendam a ouvir e aprendam a falar na hora certa, tá bom, meus amores? Capriche na atividade. Um beijo e até a próxima. Tchau!